Abra a sua Bíblia, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, nós agradecemos a Ti por estarmos reunidos mais uma vez na Tua casa e porque Tu tens sido maravilhoso para conosco. Tu tem falado conosco, tem ministrado as nossas vidas, Tu tem nos encorajado, Tu tem nos repreendido, Tu tem, Senhor Deus, nos consolado, Tu tem nos edificado na Tua santa palavra. Então te pedimos mais uma vez, Senhor, que por Tua graça e misericórdia, Tu venhas falar aos nossos corações, pois precisamos ser dirigidos por Ti. Tu és o nosso Senhor e queremos ouvir aquilo que Tu nos tens a dizer, para que possamos, Senhor Deus, Te servir conforme Te convém, em nome de Jesus Cristo. É que Te oramos, confiados em Ti, e Te pedimos que Tu fales conosco e o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento e coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E nós já tivemos um dia primeiro falando sobre como surgiu a igreja ali em Tessalônica. No segundo dia, o presbítero Iltemar esteve falando da operosidade da fé. No terceiro dia, nós falamos sobre o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, não somente com palavras, mas com seu próprio viver. E hoje nós vamos falar sobre esses versos que lemos por ocasião da leitura oficial, que é a continuação da ação de graças do apóstolo Paulo pela vida dos nossos irmãos em Tessalônica, onde nós encontramos nesses versos que eles se tornam imitadores de Deus e propagadores do Evangelho. O verso 6 nos diz: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Diga comigo: vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Diga assim: imitadores. O apóstolo Paulo, ele dá graças a Deus pela operosidade da fé e pela forma como a palavra de Deus alcançou o coração dos Tessalonicenses e o testemunho que era visto na vida dos Tessalonicenses. E o apóstolo Paulo aqui continua em sua ação de graça dizendo: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Imitar. Os Tessalonicenses tornaram-se imitadores dos missionários. Eles imitaram Paulo, eles imitaram Silas, eles imitaram Paulo e seus companheiros. É uma coisa que às vezes a gente vê não com bons olhos, né? Imitar. Mas o apóstolo Paulo, ele sempre diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Está vendo que eu imito Cristo? Então, que nem eu faço, me imite também, imite Cristo. Eles tornaram nossos imitadores e imitadores do Senhor. E aí é importante nós percebermos isso, porque a igreja de Tessalônica, eles olharam para Paulo, olharam para os missionários, e eles imitaram Paulo, eles imitaram os missionários. E aí nós vamos ter
que a igreja de Tessalônica, os crentes tessalonicenses, eles não eram simplesmente papagaios que repetiam palavras sem compreensão. O papagaio repete a palavra, mas ele não está compreendendo nada que ele diz. E a igreja de Tessalonicenses, ela não tinha um evangeliquez. Que hoje nós chegamos e conversamos com algumas pessoas e a gente percebe que o vocabulário dela é um vocabulário de crente. É o evangeliquez, que tem gente que nem tem de se parar para conversar com ele ou conversar com ela. E ele tem essa linguagem própria de crente. Mas só que ter a linguagem própria de crente nem sempre é um sinônimo de aquela pessoa ser o imitador de Cristo. Ela tem a linguagem de crente, mas ela fala como se fosse um papagaio. Ela fala muitas vezes sem compreensão, faz uso até indevido do evangeliquez. E isso tem sido tão comum que, se os irmãos perceberem, o evangeliquez ele já transbordou as fronteiras do cristianismo evangélico. E nós, às vezes, trabalhando com colegas não crentes e tudo, e a gente percebe que até eles, de vez em quando, estão usando os termos próprios do evangeliquez, né? Então, o que acontece? Quando nós olhamos para os tessalonicenses, nós não temos pessoas que simplesmente aprenderam a repetir o que ouviram. Não, eles tornaram-se imitadores dos missionários em seu modo de vida. E, ao imitar os missionários, eles passaram a imitar a Cristo. Olha só que interessante. E aí é onde nós temos também um cuidado muito grande. Porque quando eles olham para os missionários, eles imitam os missionários, eles estão imitando a Cristo. Mas por quê? Porque os missionários, era como Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Mas você já pensou? Os tessalonicenses tiveram poucos dias com Paulo. Isso a gente aprendeu lá no primeiro dia que falamos como iniciou a igreja de Tessalônica. Eles viveram poucos dias com Paulo e com os seus companheiros. Mas estes poucos dias foram suficientes para que eles percebessem a sinceridade no coração de Paulo, a autenticidade no modo de vida dos missionários, bem como a fé viva no coração de Paulo e no coração de Silas, e a disposição deles de sofrer por amor a Jesus. Eles viram isso na vida do apóstolo Paulo e de Silas. E eles disseram, poxa, esses missionários realmente têm algo diferente neles. Eles não são simplesmente pessoas de palavras. Eles têm um modo de vida, eles realmente têm ardente no coração deles a fé. Você vê que eles estão em risco a sua própria vida, mas permanecem anunciando. Então, na verdade, eles creem verdadeiramente naquilo que estão pregando. E aí o que acontece? Eles são impactados por esses poucos dias de convivência e eles passam a ser imitadores dos missionários. Aí eu fico a me perguntar, você já imaginou se Paulo não fosse imitador de Cristo? Aí era onde ia residir o problema. O problema era se Paulo não fosse imitador de Cristo. Que tipo de igreja Paulo tinha plantado em Tessalonicenses? Porque se ele passasse ali como um homem de mau caráter, se ele passasse ali como um homem distante do evangelho, ele ia deixar também uma série de pessoas imitando má conduta, imitando uma fé distante daquilo que Cristo pregou. Todo mundo fica a perguntar, como que Adolfo Hitler conseguiu mobilizar uma nação, mobilizar exércitos inteiros de pessoas, e as pessoas não conseguiam enxergar o que estava acontecendo? As pessoas olharam para Adolfo Hitler e começaram a imitá-lo no seu nazismo. Aí a minha preocupação é que tipo de líderes nós estamos sendo.
Que tipo de missionários nós estamos sendo? Porque os poucos dias que Paulo e Silas puderam ter foram suficientes para fazer dos Tessalonicenses imitadores de Cristo. Mas eles só se tornaram imitadores de Cristo porque viram em Paulo e em Silas dois homens que buscavam imitar a Cristo. E o problema estaria se Paulo não fosse um imitador de Cristo. Que tipo de crentes teriam sido gerados em Tessalônica? Aí a gente começa a entender porque existem crentes e crentes. Porque depende de quem nós estamos escolhendo para imitar. Quem nós estamos escolhendo para imitar? Quem é referência na sua vida com quem você pode aprender e pode imitar essa pessoa e sabe que se estiver imitando essa pessoa, você está se conduzindo para ser um imitador de Cristo? Pastores e líderes perfeitos, nós nunca iremos encontrar. Só um é perfeito, que é Jesus Cristo o Senhor, e é o sumo pastor. E que tem um nome que está sobre todo nome. Mas se formos buscar pastores e líderes perfeitos, nós não encontraremos. Mas nós podemos buscar pastores e líderes que são cientes da sua imperfeição, mas se esforçam para serem imitadores de Cristo. Caso contrário, nós vamos começar a imitar homens que não apenas estão distantes, mas também nos afastam do modelo que é Jesus Cristo. Você vai encontrar homens de Deus espalhados por todo o Brasil e por todo o mundo. Você vai encontrar homens de Deus espalhados nas diversas denominações. Mas você também vai encontrar homens que se passam por homens de Deus sem serem homens de Deus. Homens com títulos sem terem sido chamados, vocacionados e ordenados pelo Senhor. E aí você vai encontrar em todo lugar também. E isso não é dos nossos dias. Isso já acontecia nos tempos do apóstolo Paulo, já acontecia em tempos remotos, até mesmo antes da chegada de Jesus. A questão é, você tem maturidade e discernimento para entender e saber quem é a pessoa que Deus colocou como liderança e pastoreio sobre a sua vida, se ela é ou não é uma pessoa que, apesar das suas imperfeições, que apesar das suas limitações, ela busca ser um imitador de Cristo. E a sua vida, ela refletirá aquilo que o seu líder, o seu pastor é. Da mesma forma, na sua casa, você é o sacerdote na sua casa, você é o líder na sua casa, a sua família vai refletir muito do que você é. Se você é um homem que ama, a sua família vai aprender a amar. Se você é um homem que cuida, a sua família vai aprender a cuidar. Se você é um homem que adora a Deus,
a sua família vai aprender a adorar a Deus. Se você é um homem que serve, a sua família vai aprender a servir. Se você é um homem que ora, a sua família vai aprender a orar. Porque você vai ser a referência a ser imitado dentro de casa. Que Deus tenha misericórdia de nós, pastores e líderes e sacerdotes dos lares, da igreja, das pessoas que Deus tem colocado sob os nossos cuidados. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Graças a Deus que os missionários que foram a Tessalônica eram homens de Deus, que buscavam imitar a Cristo. E a igreja que foi gerada ali foi uma igreja que buscava imitar a Cristo. De tal forma que o apóstolo Paulo diz, vocês são imitadores nossos e do Senhor. São imitadores de Cristo. Recebendo a palavra em muita tribulação. Os tessalonicenses viram em Paulo e seus companheiros que as aflições e tribulações não eram motivo de desistência. Eles viram em Paulo a sinceridade de dizer que o caminho do céu não era um caminho fácil. Que o caminho do céu era um caminho com aflições. Que o caminho do céu era um caminho estreito. Que o caminho do céu era um caminho com espinhos. Que o caminho do céu é um caminho com cruz. Paulo, ele não inventou uma história para poder arrebatar multidões. Paulo simplesmente falou a verdade do santo evangelho de Deus. E Paulo deixa muito claro, vocês receberam a palavra em muita tribulação. E foi isso que nós vimos aqui. A igreja foi plantada debaixo de perseguição. Os cidadãos tessalônicos botaram eles para fora e disseram, nós não queremos eles aqui. Nós não os queremos aqui, eles têm botado o mundo de cabeça para baixo, que eles saiam da nossa terra. Eles foram para Bereia. Os tessalonicenses correram para Bereia para expulsar Paulo de Bereia. Eles não queriam ver Paulo de jeito maneira, com perseguições. Vocês receberam a palavra com muita tribulação, mas vocês receberam a palavra com gozo do Espírito Santo. Aí ele diz, olha, o caminho para o céu não está isento de dores, mas mesmo diante das aflições e tribulações, vocês puderam manter a fé e a alegria. Sabe por quê? Porque vocês tornaram-se nossos imitadores como nós somos imitadores de Cristo. Vocês enxergaram que quando nós vimos lá de Filipos, vocês nos viram na cadeia, ouviram o que aconteceu conosco, nós estávamos na cadeia, mas lá nós não nos entristecemos com a tribulação, pelo contrário, eu e Silas começamos a cantar e a louvar, e as pessoas na prisão começaram a ouvir, e no meio da tribulação ela não roubou a alegria e o gozo que o Espírito Santo traz ao nosso coração, de estarmos padecendo aflições por causa do nome do Senhor. E vocês viram em nós que as tribulações não nos fizeram desistir e que as tribulações não afogaram a nossa alegria. Pelo contrário, a nossa alegria floresceu ainda mais no meio da tribulação. A luz de Cristo em nossas vidas, ela irradiou ainda mais no meio dessas dificuldades, porque mostrou-se ainda mais a presença de Deus em nossas vidas. De igual forma, chegando entre vós, muitas tribulações passamos, mas vocês receberam a palavra de Deus mesmo no meio dessa tribulação, sentindo o gozo e a alegria do Espírito Santo, da mesma forma como nós temos sentido nos açoites e nas prisões. Aí é muito interessante nós percebermos que os tessalonicenses estavam bem, amados. Pensa no povo que estava bem, estava tudo em paz. O problema para os tessalonicenses começou quando eles se converteram. O problema de tribulação começou quando eles se converteram.
Enquanto ele estava lá no cantinho deles, adorando os deuses deles, bebendo a cervejinha deles, fumando lá a maconha deles, usando a droga deles, traindo as mulheres, traindo os homens, parece que estava tudo bem. Mas no momento em que eles se convertem, vem a tribulação. Quem está começando a vida cristã diz, rapaz, será que eu entrei no caminho errado? Eu pensava que a coisa agora ia melhor, eu estar atribulando ainda mais. Só que a diferença é que essa tribulação surge, mas há o gozo do Espírito Santo dentro do coração. Oh, aleluia. Eu não troco as tribulações do caminho para o céu, amados, por uma tranquilidade no caminho para o inferno. Não troco. Eu prefiro as tribulações no caminho para o céu. Aleluia. E esta postura diante da tribulação e da aflição, de não negar a existência da tribulação, de não fugir da tribulação, ela invoca a nossa memória, a postura de Cristo ante a aflição. Qual é a postura de Jesus Cristo ante a tribulação? Qual é a postura de Jesus Cristo ante a aflição? A postura de Jesus Cristo é aquele que, como ovelha, levada ao matadouro, não abriu a sua boca. A postura de Cristo é aquele que sofre, mas sofre confiado na alegria que lhe está proposta. Olhando lá na frente a minha e a sua salvação. É aquele que é chicoteado, é aquele que é esbofeteado, é aquele que é cuspido, é aquele que é despido, é aquele que é colocado nele uma coroa de espinho que fere profundamente a sua cabeça. É aquele que é estendido numa cruz e é cravado na cruz. Numa morte tão cruel como a cruz. E ele vai sofrendo tudo isso. Mas ele sabe o gozo que lhe aguarda. Você pode imaginar a dor que Cristo sofreu na cruz? Não pode. Você pode imaginar a alegria que Cristo, ao passar o olhar e ver você aqui lavado, comprado no sangue de Cristo, salvo em Jesus, por aquilo que Ele fez por nós lá na cruz, também não podemos imaginar, nós não podemos alcançar a dor que Ele sofreu na cruz, nem a alegria que Ele tem, o gozo de ver o resultado, o fruto do seu trabalho. E aí o apóstolo Paulo diz, eu sou imitador de Cristo, eu passo na tribulação, mas eu me alegro e me regozijo no Espírito Santo e consigo ver lá adiante pela fé o fruto do meu trabalho. E a igreja de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai embora com seu companheiro e ela sofre tribulações, mas ela mantém-se firme. Jesus sofreu e manteve-se firme. Paulo sofreu e manteve-se firme. Nós vamos imitá-los. Vou imitar Paulo, vou imitar Cristo. Vou passar por tribulações, vou passar por aflições, mas vou manter-me firme. E aí lembram das palavras de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia, Jesus. Verso 14 a 16 nos deixa isso muito claro do capítulo 2. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judeia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados.
Vocês são imitadores de Deus, vocês são imitadores da igreja como os irmãos na Judéia. Vocês padecem, mas permanecem firmes. Vocês sofrem, mas permanecem firmes. Meu irmão, minha irmã, não sei qual tribulação e qual aflição você está passando, mas eu posso lhe dizer que a medida da aflição e tribulação dos nossos irmãos em Tessalônica era bem maior do que a que você está passando. Eles não tinham a liberdade que eu e você temos. Eles se assemelhariam àquilo que hoje nós chamamos de igreja perseguida. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Imite o Senhor Jesus Cristo. No meio da tribulação, se regozije no Senhor. Como a gente pode ver nesse versículo, uma tribulação vivida com o gozo do Espírito Santo. Pastor, como é que esse negócio de tribulação vivida com o gozo do Espírito Santo? Como é que mistura, pastor? Tribulação com gozo, pastor. Isso não mistura, pastor. Isso é que nem água e óleo, não dá para misturar. Ou uma pessoa sente as aflições da tribulação, a pessoa sente o gozo e a alegria. Não dá para sentir a tribulação e o gozo. Mas é isso que está acontecendo. Vocês receberam a palavra em muita tribulação, com o gozo do Espírito Santo. É isso que está acontecendo em Tessalonicenses. Eles sofreram, eles padeceram em tribulação, mas no gozo do Espírito Santo. Como que isso é possível, amados? Como observa William MacDonald, do lado de fora havia muita tribulação, contudo em seu interior muita alegria. Do lado de fora, amado, pode ter muita tribulação, mas no teu interior há o gozo e a alegria do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Os discípulos lá em Atos capítulo 5, 41, foram açoitados, foram proibidos de falar o nome de Jesus. Aí a Bíblia diz, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se, isso depois de levar uns açoites já, de terem sido julgados dignos de padecer a afronta pelo nome do Senhor. Tribulação pode estar pelo lado de fora, mas a alegria está no teu interior. Há o gozo do Espírito Santo na tua vida. Alegra-te no Senhor, que é Ele quem tem te sustentado. Regozija-te no Senhor, porque é Ele quem tem te feito passar pelas tribulações. Tem gente negando tribulação, tem gente fugindo de tribulação, e você está passando pelo meio da tribulação, está dando glória a Deus, está se alegrando no Senhor, está avançando para o céu, está avançando para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, está avançando para a recompensa de Deus para a sua vida. Alegra-te no Senhor. Quantos estão querendo ficar no meio do caminho e o Senhor tem mantido você de pé, o Senhor tem mantido você forte, o Senhor tem levado você adiante, e Ele continuará completando a boa obra dele em tua vida. Santo Deus. Xalabará, canterá, si tetere, cantará. Xalabará, cantetere, cantará. Santo, santo, santo Deus. Siga, aleluia, siga, que o Senhor é aquele que alegra o teu coração. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Tornaste modelo, padrão, exemplo para os fiéis da Macedônia e para os fiéis da Acaia. Macedônia, Tessalônica,
Filipos, Bereia, Acaia, Atenas e Corinto. Tornaram-se exemplo. Os imitadores dos missionários, os imitadores do Senhor, tornaram-se exemplo para os fiéis, para os crentes da Macedônia e da Acaia. Hendrickson diz que ninguém pode ser exemplo sem antes ser um imitador. Ninguém pode ser exemplo sem antes ser imitador. Eles foram feitos, eles tornaram-se imitadores e foram feitos exemplos. Exemplo, modelo, padrão. O Senhor pede de nós que sejamos imitadores de Cristo, porque quando nós somos imitadores de Cristo, nós seremos exemplo. A palavra exemplo vem da palavra grega typos, e significa marca visível, cópia, imagem, padrão, arquétipo. Esta palavra é daí que vem tipografia, né? E originalmente ela significava justamente uma mancha, né? Uma marca deixada por uma pancada, por um golpe. O pessoal da época da informática, né? Não sabe nem o que é máquina de escrever. Mas a máquina de escrever era justamente isso. A pancada na fita marcava o papel. O pessoal dessa época cibernética voou, né? Os mais antigos já captaram, né? O exemplo. Marca deixada como uma prensa. Impressão. Isso significa dizer o quê, amados? Que os tessalonicenses eram a impressão de Cristo. Santo Deus. Santo Deus. Cada um de nós possamos ser uma impressão de Cristo, para que possamos ser exemplo para fiéis. É como que um carimbo, gente. Gente, é só para quem é mais antigo, né? Como que um carimbo. Você chega o carimbo, ó. Fica marcada ali a cópia. Jesus. Vai marcando, Jesus, a marca da varonilidade perfeita em nossas vidas. Vai marcando, vai carimbando as nossas vidas, Senhor. Para que possamos ser tipos, possamos ser modelos, Senhor Deus. E outras vidas possam ser marcadas pela presença de Cristo em nós. Santo Deus. Oh, aleluia. Aleluia, 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 Jesus. Santo, santo Deus. O Senhor quer ver em você, amado, como um tipo, como exemplo, que aonde você conhece alguém vai ficando ali a marca de Cristo, a impressão de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem muita gente precisando ser carimbado com a marca da varonilidade de Cristo. E é você que o Senhor chama para ser um imitador de Cristo, para ser um exemplo de Cristo, para com quem você se relacionar, ser marcada a marca de Cristo nessas pessoas. Santo Deus, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, de maneira que vocês marcaram com a imagem de Cristo, com a pessoa de Cristo, os fiéis na Acaia, os fiéis em Macedônia. Aleluia. Lembremos-nos, não esqueçamos-nos, eles tornaram-se exemplo,
porque antes foram imitadores de Cristo. Aleluia. Imite Cristo. Imite Cristo. Vamos imitar a Cristo. E vamos imitar pessoas que querem imitar a Cristo. Deixa o Neymar de lado. Deixa a atriz da novela de lado. Deixa a modelo de lado. Procura uma referência de quem quer imitar a Cristo. Uma referência de quem quer imitar a Cristo. Você não precisa ir muito longe, não. Basta correr os olhos aqui que você vai encontrar pessoas que estão buscando imitar a Cristo. Ao invés de buscar imitar uma atriz, uma cantora aí no mundo, procura pessoas aqui, ó. Você vai encontrar mulheres de Deus que estão buscando imitar a Cristo. Ao invés de querer imitar aí algum artista, algum jogador de futebol, procura aqui dentro, ó. Pode procurar aqui dentro que você vai encontrar homens que procuram imitar a Cristo. Procura estes homens e estas mulheres. Procura, porque são homens e mulheres que Deus tem dado como presentes no meio de nós, para nos inspirar a sermos imitadores de Cristo, para que possamos também ser exemplo para outras pessoas. Versículo de número 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. Porque por vós sou a palavra do Senhor. Vocês estão lembrados lá do versículo inicial? Vocês são imitadores meus, são nossos imitadores e imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Diga assim, recebendo a palavra. Eles receberam a palavra. Mas agora nesse versículo, olha que coisa linda. Porque por vós soou a palavra. Você está recebendo a palavra essa noite? E Deus quer que essa palavra venha soar por você. Essa palavra só pode soar depois que entrar em você, depois que você receber. Os tessalonicenses receberam a palavra em muita tribulação. E agora o apóstolo Paulo diz assim, por vós soou a palavra. Oh, aleluia, Jesus. Nós íamos ter uma dor de cabeça tão grande, Jesus. Mas pense numa dor de cabeça boa. Se essa palavra saísse soando nos lábios de cada um que estão aqui. Nós íamos ter a mesma questão que estamos tendo lá no Santo Afonso, que não está mais cabendo o povo. Teve que juntar duas congregações lá. Não ia caber mais, né, gente? E quando a palavra soasse da sua boca, porque você recebe para viver e para dar, amados. Você recebe para viver e para dar. Eu só posso ministrar depois que a palavra
foi recebida no meu coração. Eu não posso soar a palavra enquanto ela não entrar em minha vida. E a palavra de Deus está sendo recebida por vós, para que você venha soar. Como se fosse, amados, o Senhor tivesse escolhido ali Tessalonicenses, Macedônia, Acaia, né? E Tessalonicenses está em Macedônia, num lugar estratégico. E ela recebeu a palavra em meio de tribulação e ela soou a palavra. Como se a palavra fosse uma onda espalhando ali. Como se ela fosse uma trombeta. O instrumentista sopra, recebe a palavra em muita tribulação e sai um som alcançando distante com o seu barulho sonoro. É isso que acontece com os Tessalonicenses. Eles recebem a palavra e como um instrumentista, como se o apóstolo Paulo fosse um instrumentista inspirado pelo Espírito Santo de Deus, soprasse a palavra na trombeta e a trombeta produzisse o som. E aquele som alcança toda a Macedônia e alcança toda a Acaia. E não somente isso, mas todos os lugares. Então eles receberam a palavra em muita tribulação e tornaram-se trombetas que produziram o som da salvação. Receberam a palavra e espalharam a palavra. Assim a palavra foi soprada na vida daqueles homens e mulheres que fizeram audível a palavra, que lhes tocou e transformou o coração. Imagine um espelho de água. Imagine um espelho de água. Se você joga ou toca naquele espelho de água, você vai ver que vai ser produzida ondas. E aquelas ondas vão espalhando. É como se fosse isso que tivesse acontecido. A palavra tocou nos irmãos de Tessalonicenses. E os irmãos de Tessalonicenses, eles criaram como que ondas de propagação do Evangelho, das boas novas da salvação. E a palavra de Deus diz, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, as ondas, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. Ou seja, ela sai espalhando e alcançando todo o espelho d'água. A nossa fé é para alcançar em nossa volta e é para se expandir e alcançar o máximo que ela pode alcançar. De tal modo que o apóstolo Paulo diz assim, olha, a fé de vocês se espalhou de tal modo que já dela nós não temos mais nem necessidade de falar. Coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. Estou aqui, recebo visitas, quando a gente recebe visitas, viajantes que passaram por todos os lugares, não somente por aí, e quando eu vou querendo contar a história da bênção que aconteceu em Tessalônica, do mover de Deus em vosso meio, de como vocês têm crescido, da vossa fé, como receberem tribulação e como estão firmes no Senhor, como são imitadores de Deus, eu não consigo mais nem falar. Porque esse pessoal, de tudo que é canto que eles vêm, eles dão notícia de vós. De onde quer que eles venham, eu não consigo nem testemunhar o que Deus tem feito no vosso meio, porque de onde eles vêm, eles já sabem da vossa fé e como foi a nossa chegada entre vós. Ao invés de eu dar um relatório para ele, como foi a nossa missão aí, ele já vem sabendo de tudo, já vem caindo coisa que ainda nem chegou até mim. Oh, aleluia! Entendendo? Você, quando você se torna um imitador de Cristo, o teu testemunho vai longe. Pegasse um frasco de perfume aqui e derramasse ele aqui, a igreja aqui, ó, toda ia sentir o aroma do perfume. Sim ou não? Você que é imitador de Cristo, o teu aroma espalha. Ah, já ouvi falar de você. Ah, da sua fé. Ah, da sua igreja. E dá bom testemunho da sua vida.
Conversa ruim corre rápido, né? Mas aqui o que está correndo rápido é uma coisa boa. O que está correndo rápido aqui é uma coisa boa. É a vida de fé e é o bom perfume de Cristo na vida dos nossos irmãos tessalonicenses. Oh, aleluia. Que o bom perfume de Cristo em sua vida, em minha vida, possa espalhar por todos os lugares. Para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Que como os tessalonicenses, a nossa vida possa soar a palavra de Deus. Não somente falada, mas vivida para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós prosseguiremos, amados, na nossa próxima terça-feira, com a graça e permissão de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos falar com nosso Pai que está nos céus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor de eterna bondade e misericórdia. Ó Pai, como a Tua palavra é maravilhosa, Senhor. Meu Deus, os nossos irmãos lá em Tessalônica, há 2000 anos, há 2000 anos aproximadamente, já partiram, já estão contigo, e nós cremos que nós nos encontraremos com Ele nos céus, Senhor. Os nossos irmãos receberam a palavra em muita tribulação. Os nossos pais aqui no Brasil também, em nossa igreja centenária, Senhor Deus, também eles receberam a palavra em muita tribulação. Mas nos nossos dias, Senhor Deus, são diferentes. Nós temos recebido a palavra com liberdade, ó Pai. É certo que no caminhar da fé há tribulações, Senhor. Mas nós sabemos que a Tua presença conosco, Senhor Deus, tem nos sustentado e tem nos ajudado de pé. Pai querido, o que nós te pedimos, ó Pai, é que a ausência, Senhor Deus, de perseguição tão grande como eles sofreram, não venha afetar, Senhor Deus, o nosso compromisso de tornarmos imitadores de Cristo. Senhor Deus, que a comodidade, Senhor Deus, e a liberdade que nós temos para cultuar o Teu santo nome, não venha nos fazer, Senhor Deus, a não andarmos como verdadeiros imitadores de Cristo, ó Pai, mas que Tu possa nos fazer imitadores de Cristo, e que nós, Senhor Deus, possamos achar homens e mulheres, Senhor Deus, que Tu tem nos presenteado, para olharmos para eles, Senhor Deus, e podermos sentirmos estimulados, ó Pai, a imitar, Senhor Deus, o desejo de imitar a Cristo, ó Pai. Faz assim, Senhor Deus, em nossas vidas, que sejamos imitadores do nosso Senhor Jesus, de tal modo, Senhor Deus, que nós venhamos a ser exemplo para fiéis, ó Pai, de tal modo que nós sejamos como um tipo, Senhor Deus, como um modelo, um padrão, um carimbo, impressão, Senhor Deus, em que a marca de Cristo esteja marcado em nós, e nós, Senhor Deus, possamos ser instrumentos Teus, para que essa marca de Cristo, Senhor Deus, possa ser levada a outros, ó Pai. Não simplesmente, Senhor Deus, um conteúdo de fé formal, Senhor Deus, destituído do Espírito, da graça de Deus, ó Pai. Mas, Senhor Deus, o conteúdo, ó Pai, cheio da graça, cheio da vida, Senhor Deus, cheio do poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, ó Pai. Para que não venhamos a viver uma religião oca e vazia, mas possamos viver realmente aquilo que Cristo pregou para nós, e se possa formar dentro de nós, Senhor Deus, uma ponte de água viva que jorra para a vida eterna, para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Senhor Deus, que como os nossos irmãos tessalonicenses, Senhor Deus, possa soar a Tua palavra através dos nossos lábios, possa, Senhor Deus, alcançar, Senhor Deus, em nossa volta e em todos os lugares, e bom testemunho da Tua igreja possa ser dado, Senhor, não para a nossa glória, Senhor Deus, mas para a glória do Teu santo nome, e para que outras vidas, Senhor Deus, possam sentir o bom cheiro de Jesus Cristo, e possam ser elas mesmas, Pai, o frasco a conter o bom perfume de Cristo. Faz assim, meu Deus, em nossas vidas, para a glória do Teu santo nome. É o que nós te oramos e te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém.
e amém. Glória a Deus, aleluia. Ajuda-nos, Senhor, a sermos imitadores de Cristo, aleluia. Glória a Deus. Queridos, os irmãos que já fizeram o SCC, amanhã haverá reunião. Os irmãos podem vir para estar trabalhando e cooperando para a realização do nosso segundo SCC. Os irmãos que não fizeram, têm interesse, podem procurar ao final o César e a Linda na recepção. Quinta-feira, nossa reunião de obreiros e lideranças de ministério. Quinta-feira, 19h30. Lembramos a todos os dirigentes que é reunião de obreiros, tá? Não de ministério, né? Reunião de obreiros. Então, todos os obreiros, auxiliares, diáconos, evangelistas, pastores e líderes de ministérios devem estar presentes. Líder de ministério infantil, regente, líder de ministério de mulheres, de jovens, de missões, todos devem se fazer presente, ainda que não seja um auxiliar, separado para o quadro de auxiliar. Mas é um auxiliar do trabalho, do exercício. O Ministério de Mulheres comunica do jantar, dia 15 de março, para celebração do Dia Internacional da Mulher. Os convites na recepção com a irmã Deusila, podem passar lá e adquirir o seu convite. Koinonia também, amados, está procurando levantar recursos para o nosso congresso, que acontecerá no mês de julho, provavelmente. E fez uma gravação de CD aqui, com músicas antigas, uma coletânea muito boa de músicas. E o CD é de R$15 apenas, foi gravado aqui na igreja. Foi uma noite muito bonita. Então os irmãos podem passar na recepção, adquirir um CD de R$15. Você pode adquirir um para você, pode adquirir outro para dar de presente, né? São músicas muito bonitas, ficou muito bom o CD. E sexta-feira é o nosso culto de oração. Contamos com a presença da igreja aqui para orar conosco. Próxima sexta-feira, venha orar. Quem imita Cristo, ora, viu, irmão? Porque Cristo orava, né? Então, se a gente é imitador de Cristo, a gente ora. Então, venha orar com a gente. Sábado, dia 22, no auditório, às 18 horas, estará sendo exibido o filme Lutero para os adolescentes e pré-adolescentes. Esse filme faz parte da programação da Escola Bíblica Dominical do trimestre. Vamos ficar em pé para orarmos ao Senhor. A irmã Conceição Lemos irá viajar a Campo Grande para a realização de uma prova e pede oração. Nós vamos estar orando por ela. Também o irmão Natan está aniversariando. Vamos dar o irmão Natan aqui. E o Osenias também. E o irmão Osenias também, presbítero Osenias, Natan, são dirigentes de congregações. A irmã Dilma também pede oração. Os irmãos querem parabenizar o presbítero Osenias e Natan, dirigente de congregação, Água Fria e Cofeco, respectivamente. Digam comigo, parabéns. Queridos, gostaria de saber também se há entre nós alguma pessoa que está nos visitando pela primeira vez, ou quem sabe já veio outras vezes, mas ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se há alguém entre nós nos visitando nessa noite e deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, deseja receber essa impressão de Cristo na sua vida, né? Deseja ser marcado pela presença de Cristo, né? Nessa noite, se há alguém essa noite, eu quero convidar você a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, receber o perdão dos seus pecados e começar uma nova vida em Cristo. Há alguém? Se há, dá um sinal com sua mão, um sinal de fé, que eu quero orar por você essa noite. Há alguma pessoa para se reconciliar com Deus ou aceitar a Cristo nessa noite? Não há?
Então nós vamos orar pelos nossos irmãos. E quero convidar nessa oportunidade o pastor Evandro para estar encerrando com oração. E também o Everto está indo lá para a recepção agora junto com o Pacífico. Os irmãos que querem cooperar na aquisição da casa, participando do jantar, procurem-os após o culto. Glória a Deus. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse culto divino, né? Deus falou profundamente em nossos corações. Agora orando pelos amados irmãos e as irmãs que pedem oração agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. A irmã Dilma está... É só aniversariante, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, são 3 aniversariantes, né? É muito bolo, viu? Glória a Jesus. Amado e querido Deus, nosso Pai que está no céu. Deus querido e santo. Pai querido, estamos muito gratos, Senhor, nesta noite, Senhor, pela sua palavra, meu Deus querido, que falou profundamente aos nossos corações. E assim, meu Deus, toma os teus filhos nas tuas santas mãos agora, Senhor, que estão aniversariando. Pai amado, irmão Osenias, Senhor, abençoa profundamente, ricamente, Senhor, o teu filho, irmão Natan, Senhor. Pai amado, Senhor, realiza o desejo do seu coração. Mãe Dilma, Senhor, a tua filha, ó Pai, o qual o Senhor conhece. Toma nas tuas santas mãos, abençoa, meu Deus amado, profundamente, meu Deus, e assim, meu Senhor, realiza, Senhor, o seu sonho. A tua serva, Senhor, também que está aqui, Senhor, que pede, Senhor, uma bênção, Senhor, uma vitória, meu Deus amado. Pai querido, toma nas tuas santas mãos e realiza, Senhor, o desejo da tua filha, a tua igreja, Senhor, que nesta noite, Senhor, veio ouvir a tua palavra, Senhor. Estamos gratos, Senhor, estamos voltando para nossos lares, Senhor da glória, alegre, Senhor, e edificado, Senhor, pelo poder da tua palavra. Continua, Senhor, abençoando o teu filho, o teu servo, o pastor Yuquia. Pai amado, usando assim, Senhor, para a glória do teu nome, nos leve em paz para os nossos lares, Senhor. É que eu te peço e te oro em nome de Jesus. E a igreja diz amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e aqueles que buscam imitar a Cristo dizem...